História real. Milionário seguiu sua empregada e descobriu algo chocante. Era uma manhã cinzenta na cidade e Luísa já estava na sua mesa, organizando papéis com uma precisão quase obsessiva. Secretária fiel de Rodrigo, um dos empresários mais poderosos e influentes do país, ela tinha um papel fundamental em sua vida laboral. Mas, com o passar dos anos, o que antes era uma parceria sólida virou uma relação desigual. Luísa se sentia como uma sombra, uma peça descartável no grandioso tabuleiro de xadrez que era a vida de Rodrigo. Nos últimos meses, algo estava mudando. Rodrigo estava estranho, e não apenas com ela. Ele recebia ligações à meia-noite, sussurrando nomes em tom conspiratório. Luísa se pegava muitas vezes espiando pelas frestas da porta, sentindo um aperto no peito a cada uma de suas ações suspeitas. E cada vez que ele saía à noite, seu coração batia mais rápido, como se estivesse prestes a desmascarar um segredo sombrio. Uma noite, não conseguiu resistir. Tradicionalmente, fazia os papéis voarem em sua mesa enquanto passava horas revisando contratos. Mas aquela noite foi diferente. Com uma determinação feroz, Luísa decidiu seguir Rodrigo. Ele saiu em um carro escuro e Luísa, a passos silenciosos, entrou em seu próprio veículo, ligando a ignição com a adrenalina subindo. Seguiu-o pelas ruas desertas, cada curva arrepiando sua pele. Ela não sabia onde isso iria dar, mas havia um vazio dentro dela que precisava ser preenchido. Rodrigo parou em um prédio antigo. O instinto de Luísa a empurrou para mais perto. Assim que conseguiu ver pela porta entreaberta, seus olhos contaminaram-se com a cena. Rodrigo em conversa com figuras de terno escuro, discutindo dinheiro e sorrisos sombrios. Uma pontada de dor a atingiu. O que exatamente ele fazia ali? Mas como tudo tem um jeito de se complicar, Luísa não percebia que estava sendo observada. Rodrigo, capaz e astuto, tinha notado a presença dela e a seguira no seu rastro. Ao vê-la se esgueirando, um novo mistério surgiu. Quem realmente era Luísa? Ele a tinha visto como uma simples secretária, mas agora havia uma ideia cada vez mais intrigante se formando em sua mente. Nos dias que se seguiram, Luísa se viu envolta em segredos e mentiras, dividida entre proteger sua família, que dependia de dinheiro sujo, e sua sede de justiça. O nervosismo das reuniões com Rodrigo contrastava com a tensão crescente para desvendar a verdade. Ele a confrontou, os olhos escuros brilhando em um misto de desafio e curiosidade. "O que você está escondendo, Luísa?" perguntava, sua voz firme. Então tudo mudou ainda mais quando um velho amigo de Rodrigo, empoleirado nas sombras, começou a tramar. Olhar malicioso, risadas sussurradas, planos sombrios. Ele queria eliminar Luísa. A tensão era palpável. Rodrigo estava dividido. Apoiar Luísa significava arriscar seu próprio passado, amar e proteger, ou se tornar um traidor nas mãos de seu melhor amigo.
As consequências de suas decisões ameaçavam desestabilizar tudo. O que fazer? Então, em um mundo onde cada passo poderia ser fatal, quem seria realmente o inimigo? Luísa e Rodrigo juntos poderiam enfrentar o que estava se formando à frente. Ou esse mistério se tornaria seu maior pesadelo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Nos dias que se seguiram ao confronto, a tensão entre Luísa e Rodrigo só aumentava. Cada vez que seus olhares se cruzavam, havia um misto de desconfiança e um algo mais que pulsava no ar. Enquanto isso, o velho amigo de Rodrigo, Carlos, parecia encorajar a incerteza, sempre presente nas sombras. Luísa sentia que algo estava prestes a estourar, mas não sabia exatamente o que. Certa noite, enquanto revisava documentos em sua mesa, um barulho súbito a distraiu. Um copo de vidro que Rodrigo havia deixado por ali caiu e estourou em 1000 pedaços. O susto fez seu coração disparar. Mas não era o vidro quebrado que a preocupava. Era a ideia de que, assim como aquele copo, sua vida também podia se despedaçar a qualquer momento. Rodrigo entrou na sala com um olhar tenso. Ele estava nervoso, inquieto. Luísa, precisamos conversar, disse, fechando a porta com um baque seco. A atmosfera ficou pesada. A respiração dela se acelerou. O que ele queria agora? Era coragem ou covardia que estava prestes a revelar? Eu sei que está fazendo perguntas, que está desconfiada. Ele começou, mas a voz saiu falha. A pressão no ar era palpável. A lâmpada acima deles começou a piscar, como se estivesse prestes a apagar-se. Rodrigo, você não pode simplesmente me colocar na linha de frente dessa sua vida misteriosa. Estou envolvida em algo que não entendo. Luísa respondeu, a raiva e o medo misturando-se dentro dela. Agora você quer que eu seja seu confidente? Ele parecia querer se explicar, mas um barulho abrupto interrompeu tudo. O telefone de Rodrigo tocou, agudo e insistente. Sem hesitação, ele atendeu. A conversa começou tranquila, mas o tom rapidamente se transformou. Não, não pode ser, ele disse, a expressão mudando para uma mistura de choque e pânico. Rodrigo, o que está acontecendo? Luísa perguntou, já se levantando. O ar estava carregado de uma eletricidade quase palpável. É Carlos. A voz dele tremia. Ele descobriu alguma coisa. Precisamos sair daqui. Agora. Luísa sentiu um frio na espinha. Tudo parecia ruir ao seu redor. Mais uma vez, ele estava para de algo que ela não sabia. Rodrigo, o que exatamente Carlos descobriu? O que ele está planejando? A urgência na sua voz não parecia ter impacto. Temos que ir! Ele puxou-a pelo braço e direcionou-a para a porta. Mas assim que saíram, um grito cortante ecoou pelos corredores, seguido por um estrondo. Luísa parou. O medo a paralisou.
O que foi isso? A expressão de Rodrigo se escureceu. É Carlos. Ele não vai parar até ter o que quer. E o que ele quer é você. As luzes começaram a piscar com intensidade. Uma sirene distante soava ao fundo. Luísa olhou nos olhos de Rodrigo, notando pela primeira vez as sombras que ocultavam seus segredos. Por que eu? O que você? Não tá me dizendo o que você realmente é? E nesse instante, antes que ele pudesse responder, a porta do final do corredor se abriu violentamente. Uma figura encapuzada surgiu e um som ensurdecedor preencheu o ar. Era um tiro, um eco estrondoso. E tudo ficou em câmera lenta. Rodrigo a empurrou para o lado e a bala atravessou seu braço. O impacto fez com que ele cambaleasse, um grito de dor misturado ao horror. Luísa ficou paralisada, o mundo ao seu redor se desintegrando. O que estava acontecendo? Em um ato instintivo, ela se jogou sobre ele, quase como se quisesse protegê-lo. Mas, enquanto sua mente tentava entender a gravidade da situação, algo começou a tomar forma na sua consciência. A verdade que Rodrigo havia escondido de todos. O olhar dele, que antes era de pânico, agora trazia uma frieza calculada. Você não deveria estar aqui, Luísa. Você nunca deveria ter descoberto. E aos poucos, a realidade ia se revelando. Uma rede intrincada de traições e segredos. Enquanto o caos se desenrolava ao redor deles, Luísa ficou paralisada com a informação que poderia mudar tudo. A pergunta que ecoava dentro dela era: quem era Rodrigo realmente? O verdadeiro inimigo estava mais perto do que podiam imaginar. E a cada segundo, tudo se tornava mais sombrio. Rodrigo a empurrou e a bala atravessou seu braço. O impacto fez com que ele cambaleasse, um grito de dor misturado ao horror. Luísa ficou paralisada. O mundo ao seu redor se desintegrando. Ela se jogou sobre ele, como se quisesse proteger aquele homem, que até então parecia tão distante. Rodrigo! Desespero a tomou. O sangue escorria pela camisa dele, manchando tudo ao redor. O que está acontecendo? Nós precisamos chamar uma ambulância. Não, não podemos. Não agora. A voz dele tremia. O rosto, pálido, refletia uma mistura de dor e algo mais. Um segredo que estava prestes a ser revelado. Instantes antes que Luísa pudesse insistir, uma risada cortante ecoou no corredor. Era Carlos, saindo das sombras, como um predador que finalmente encontrou sua presa. Você nunca deveria ter entrado nesse jogo, Luísa. E agora, olha o que está acontecendo. Com a adrenalina pulsando, Luísa lançou um olhar a Rodrigo. O que ele quis dizer? O que ele está tramando? Rodrigo tentou se levantar, mas a dor o fez gemer. Carlos, não deixe ele se aproximar. Ele está atrás de você, Luísa. Nesse momento, as luzes falharam e a escuridão tomou conta. O som de passos apressados se aproximava. Entre a penumbra, o rosto de Carlos se iluminou, mostrando um sorriso triunfante. Você não sabe, não é? A verdade vai te destruir. E assim, como uma lâmina afiada cortando o ar, Carlos expôs o segredo que poderia arruinar tudo. Luísa, você é mais do que apenas uma secretária para Rodrigo, não é? Vocês têm um passado juntos. Ele nunca contou. Mas você não se lembra? As palavras de Carlos ecoaram como um trovão e o chão pareceu desaparecer sob os pés de Luísa. Como assim? Um passado?
Rodrigo, isso é verdade? Rodrigo desviou o olhar, a respiração pesada. Luísa, eu tinha planos. Eu não queria te envolver, nunca. Antes que ele pudesse terminar, a figura encapuzada de antes reapareceu na escuridão. Chega, hora de encerrar essa história. A pessoa atirou um objeto que explodiu em fumaça, preenchendo o hall com um gás denso e sufocante. A confusão tomou conta. Luísa, atordoada, tentou puxar Rodrigo, mas o peso dele era demais. Com a fumaça se espalhando, a visão ficou turva. Rodrigo, o que você fez comigo? O que Carlos sabe? Rodrigo só pôde gemer em resposta, lutando contra a dor e o desespero. Luísa, não olhe para trás! Precisamos sair! Agora! Mas em vez disso, a fumaça começou a se levantar, revelando uma cena chocante. Paredes cobertas de fotos, uma linha do tempo de momentos capturados. Luísa e Rodrigo juntos em uma festa, um sorriso no rosto, um laço inegável, mas tão distante. E no meio disso, um nome: Operação Crescente. Você nunca deveria ter descoberto, gritou Carlos, a frieza em seu olhar transparecendo a verdadeira natureza de sua amizade com Rodrigo. Operação Crescente? Luísa repetiu, a mente a mil. O que isso significava? Por que eles estavam envolvidos em algo tão sombrio, tão perigoso? Enquanto tentava processar tudo, uma mão surgiu da fumaça, firme ou decisiva. Uma figura conhecida. Era o pai de Luísa. Ele estava ali, do outro lado, observando tudo com um olhar intenso e resoluto. Chegou a hora de você saber a verdade, Luísa. Em um único momento, tudo o que Luísa acreditou sobre seu mundo desmoronou. A conexão entre Rodrigo, Carlos e o que sua família tinha a ver com tudo isso estava prestes a ser revelada. E antes que ela pudesse reagir, o eco de outro tiro ressoou, levando tudo de volta à escuridão. Com a respiração suspensa, Luísa sentiu o chão tremer sob seus pés. O jogo apenas começava e a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer mentira. Luísa ficou paralisada ao ver o pai dela ali, nas sombras. O mundo girava e a verdade parecia prestes a explodir. Mas a presença dele despertou uma onda avassaladora de emoções. Pai, o que você está fazendo aqui? Antes que ele pudesse responder, Carlos avançou, o sorriso ainda em seu rosto. Olha só, parece que temos uma reunião de família. Isso vai ser divertido. Ele se inclinou para frente, como se estivesse prestes a revelar um segredo divertido. Mas havia muita tensão e uma ameaçadora energia no ar. Silêncio! Carlos! O pai de Luísa gritou. A força na voz dele fez o eco atravessar o corredor. Isso é entre nós. O tom autoritário o fez parecer mais uma figura paternal, mas a expressão no rosto de Luísa mostrava dúvida. Ela não sabia mais em quem confiar. Você sempre foi uma decepção para mim, Carlos. Rodrigo cuspia as palavras. A dor em seu braço apenas um eco distante da dor que crescia na sala. O ar estava pesado com medo e incerteza. Então, um novo estrondo ecoou e a fumaça parecia envelopar tudo. Luísa respirou fundo, tentando não entrar em pânico. As imagens nas paredes tornaram-se mais nítidas. Operação Crescente, sussurrou. O que é isso, Rodrigo? O que você não me contou? E o que meu pai tem a ver com tudo isso? O pai de Luísa
deu um passo à frente, relevando um conflito interno. Eu nem queria que você soubesse, Luísa. Era para te proteger. As palavras dele eram um sussurro, mas o peso era insuportável. Proteger? De quê? De você. Mesmo. Luísa sentia um nó na garganta. O que você fez? O que Carlos sabe? As feridas abertas entre eles aumentavam a pressão, e Luísa sentia que suas próprias respostas não estavam claras. Carlos riu, e o som soou novamente como uma lâmina afiada. Oh, Luísa, você não está pronta para a verdade. Você é a peça central. Tudo isso gira em torno de você. E o que você não percebe é que aqui todos estão jogando para vencer. Todos têm algo a perder. Você não pode fazer isso, Rodrigo gritou, sua voz carregada de dor e desespero. Estão apenas jogando com as vidas das pessoas. E você, que se acha tão puro, todo mundo aqui tem segredos, Rodrigo. E você sabe disso. Carlos moveu-se na penumbra, a atmosfera carregada de tensão. Então, em um movimento rápido, Carlos avançou. A verdade do passado está prestes a vir à tona. Luísa, você e Rodrigo têm uma conexão que vai além do que pode imaginar. Ao dizer isso, ele fez um gesto no ar e uma cena surgiu, quase hipnótica. Uma lembrança. Luísa viu ela mesma, pequena, num parque, de mãos dadas com Rodrigo. Momentos que pareciam simples, mas agora carregavam um peso que ela não podia ignorar. Rodrigo e seu pai estavam em toda a cena, mas uma estranha frieza tomou conta da memória. O tempo parou. Não, isso não pode ser, pensou ela, seu coração acelerando. Rodrigo, você era meu amigo desde sempre. Mas isso não faz sentido. O pai de Luísa então a olhou, uma lágrima escorregando pela sua bochecha. A verdade é que você não é quem pensa que é. Nós fizemos escolhas para proteger a sua vida, mas parece que está na hora de encarar o que realmente somos. E o que eu sou? A pergunta saiu como um sussurro. Ela queria respostas, mas a incerteza se transformava em desespero. Uma escolha, o pai respondeu, sua voz ainda firme. Você é um elo entre tudo isso. O que Carlos quer destruir, você pode salvar. Antes que alguém pudesse processar aquelas palavras, outro tiro ressoou. A gente ficou em choque. Encapuzada havia voltado, máscara no rosto com uma arma fumegante. E eu achando que essa seria uma noite tranquila, dizia a figura, seus olhos escondidos na escuridão, revelando uma intenção sinistra. Luísa olhou para Rodrigo, e ali, naquele momento, tudo o que conhecia parecia desmoronar. O que Carlos sabia? O que seu pai escondera dela? A cada resposta surgiam mais perguntas. Era um quebra-cabeça de vidas. E ela no meio, sem saber qual peça realmente se encaixava. Precisamos sair! Rodrigo a puxou, mas Luísa estava paralisada, perdida em pensamentos. O que ainda não sabia poderia ser a chave para tudo. E enquanto a sala se tornava um campo de batalha, a verdade poderia muito bem ser sua pior inimiga. Luísa ficou paralisada ao ver o pai dela ali, nas sombras. O mundo girava e a verdade parecia prestes a explodir, mas a presença dele despertou uma onda avassaladora de emoções. Pai, o que você está fazendo aqui? Antes que ele pudesse responder, Carlos avançou, o sorriso ainda em seu rosto. Olha só,
Parece que temos uma reunião de família. Isso vai ser divertido. Ele se inclinou para frente, como se estivesse prestes a revelar um segredo divertido. Mas havia tensão no ar. Silêncio, Carlos. O pai de Luísa gritou. A força na voz dele fez o eco atravessar o corredor. Isso é entre nós, afirmou, como se a situação já não estivesse caótica o suficiente. Mas a desconfiança crescia no peito de Luísa. Ela não sabia mais em quem confiar. Você sempre foi uma decepção para mim, Carlos. Rodrigo disparou, a dor em seu braço visível. O ar estava pesado e Luísa sentia a tensão como um fio prestes a se romper. Então, um novo estrondo ecoou. A fumaça parecia envolver tudo. Luísa respirou fundo, tentando não entrar em pânico. As imagens nas paredes tornaram-se mais nítidas. Operação crescente, sussurrou. O que é isso, Rodrigo? O que você não me contou? E o que meu pai tem a ver com tudo isso? O pai de Luísa deu um passo à frente. A divisão entre eles desaparecendo. Eu não queria que você soubesse, Luísa. Era para te proteger. Sua voz era um sussurro, mas o peso das palavras ainda era insuportável. Proteger? De quê? De você mesmo? Luísa sentia um nó na garganta. O que você fez? O que Carlos sabe? As feridas abertas entre eles aumentavam a pressão. E Luísa, angustiada, pedia explicações. Carlos riu. Luísa, você não está pronta para a verdade. Você é a peça central. Tudo isso gira em torno de você. E o que você não percebe é que aqui todos estão jogando para vencer. Todos têm algo a perder. Você não pode fazer isso, Rodrigo gritou, sua voz carregada de dor e desespero. Estão apenas jogando com as vidas das pessoas. Mas então, em um movimento rápido e inesperado, Carlos avançou. A verdade do passado está prestes a vir à tona. Luísa, você e Rodrigo têm uma conexão que vai além do que pode imaginar. Ao dizer isso, ele fez um gesto no ar. E uma cena surgiu, quase hipnótica. Uma lembrança fugidia iluminou a sala. Luísa viu ela mesma pequena num parque, de mãos dadas com Rodrigo. Momentos simples, mas agora pareciam cruciais. Rodrigo e seu pai estavam ali também, mas havia algo estranho na expressão deles. Eles pareciam envolvidos em um segredo sombrio. Não, isso não pode ser, Luísa pensou, seu coração acelerando. Rodrigo, você era meu amigo desde sempre, mas isso não faz sentido. Antes que pudesse absorver tudo, outra figura encapuzada surgiu. Era a mesma que atirou em Carlos. Chega de joguinhos! Ela posicionou uma arma a poucos centímetros do corpo de Carlos, fazendo o ambiente ficar mais tenso. A verdade vai vir à tona, mas não da maneira que você quer. A cena parecia um filme, mas a realidade pesada ancorava Luísa. Oi, o que você quer dizer com isso? A voz dela mal saiu. A figura encapuzada não respondeu. Você sempre foi o sacrifício. E sem mais palavras, disparou. O som ecoou e Carlos caiu. Um grito sufocado escapando de seus lábios enquanto o mundo parava. Luísa ficou em choque, os olhos fixos no corpo sem vida dele. Não! Gritou Rodrigo, e em um impulso levantou-se, ignorando a dor. Ele se lançou na direção de Luísa e, naquele momento, tudo que Luísa acreditava se despedaçou. As conexões entre eles se tornavam um emaranhado impossivelmente confuso. O que estava acontecendo?
O que era essa operação crescente? Então, em meio ao caos, o pai de Luísa a olhou com um olhar carregado de pena. Você precisa entender, Luísa. A verdade pode te destruir, mas também pode te libertar. E enquanto a realidade girava em torno dela, tudo que Luísa conhecia parecia em risco. O passado, as escolhas, as mentiras e agora a morte de Carlos. Tudo isso se tornava um labirinto sem saída e Luísa se viu no centro de uma tempestade. Quem eu sou? O questionamento escapou de seus lábios como um sussurro. Um pedido de socorro em um mundo repleto de segredos. O cimo da verdade ecoava. Mas o que? Realmente significava? As sombras ao redor pareciam se mover, e com a adrenalina pulsando, a resposta para a pergunta dela estava prestes a ser revelada. E essa resposta poderia arrasar o que restava da vida dela. Luísa ficou paralisada ao ver o pai dela ali, nas sombras. O mundo girava e a verdade parecia prestes a explodir. Mas antes que ela pudesse processar tudo, um tremor profundo atravessou o chão. As luzes piscavam como se estivessem prestes a falhar. O barulho de um motor roncando à distância se intensificava. Pai, o que está acontecendo? A frustração e o medo misturavam-se na voz de Luísa, sua mente a mil, tentando fazer sentido daquela situação. Luísa, escute-me! A voz do pai estava carregada de urgência. Não é seguro aqui. Carlos está vindo. Ele não está sozinho. Mas antes que Luísa pudesse perguntar mais, um grupo de homens armados irrompeu do final do corredor. Todos uniformizados e com expressões ferozes. A figura encapuzada que havia atirado em Carlos estava entre eles, puxando a máscara para baixo, revelando um rosto familiar. Era alguém que Luísa jamais esperaria ver ali. Você! Gritou Luísa, o choque a fazendo hesitar. Era Lana, a melhor amiga de sua infância. Mas ela parecia diferente. Seu olhar era frio e calculista. Nada do que Luísa se lembrava. O que você está fazendo aqui? Quem você acha que eu sou, Luísa? Ana perguntou, com um sorriso que mais parecia uma máscara. Sempre soube mais do que deixei transparecer. E agora chegou a hora de acertar as contas. As armas estavam apontadas e a tensão no ar se tornava insuportável. Rodrigo, ainda ferido, estava ao lado de Luísa, com uma expressão de desespero estampada no rosto. Precisamos sair agora. Ele puxou Luísa pelo braço. Esperem! O que você quer, Ana? Luísa gritava, tentando entender o propósito de sua amiga. Você se uniu a Carlos? Carlos é apenas um peão neste tabuleiro, Luísa. O verdadeiro jogo é muito maior. O olhar de Ana a atravessava. E você é o centro de tudo. A operação crescente não é o que você pensa. Seu pai, Rodrigo, todos estão envolvidos em algo muito maior. Enquanto Luísa tentava entender, seu pai fez um movimento brusco. Ana, você não sabe o que está fazendo. Ele tinha uma expressão de preocupação genuína, mas Ana apenas riu, como se estivesse no controle de toda a situação. Ela então se virou para Luísa. Você sempre foi uma distração, um risco que precisamos eliminar. Desculpe, mas o jogo acabou. Com um movimento rápido, ela acionou um dispositivo em seu pulso e um estrondo ensurdecedor preencheu o ar.
Um gás espesso começou a se infiltrar pela sala, causando caos instantâneo. Todo mundo começou a tossir, os gritos se misturando ao barulho do pânico. Luísa teve a sensação de que estava se afogando. "Rodrigo, pai!" ela gritou, vendo as figuras ao seu redor se transformarem em sombras confusas. O desespero tomou conta. O que estava acontecendo? "Vamos, siga-me!" Rodrigo gritou, puxando-a em direção a uma saída lateral. Mas a escuridão e o gás tornavam tudo um labirinto. Enquanto se moviam, Luísa sentiu um aperto no coração. "Rodrigo, espera!" O pânico a consumia. O que Ana sabia? O que significava exatamente essa operação crescente? A lembrança daquela imagem feliz do parque passou por sua mente. Ela percebeu que por trás de tudo havia uma verdade aterradora que ainda não conhecia. Naquela fração de segundo, o mundo parecia estar desmoronando, e Luísa sentiu que o chão sob seus pés estava desaparecendo. A traição era mais profunda do que ela jamais imaginou. Mas quando ela olhou para Rodrigo, viu algo em seus olhos que não podia ignorar. Uma convicção que a fazia duvidar de tudo ao seu redor. Por um instante, só sua respiração e o caos ao redor preencheram o espaço. Não havia respostas claras. No entanto, a necessidade de lutar pela verdade é a mais forte do que o medo. "Não vamos desistir. Vamos descobrir tudo isso", Rodrigo disse, agarrando a mão dela. E algo na determinação dele a ajudou a encontrar um caminho em meio à confusão. Mas antes que pudessem sair, os homens armados se aproximaram rapidamente. "Vocês não vão a lugar algum", um deles disse, com um sorriso sádico que congelou o sangue de Lisa. A adrenalina disparou. Quem ela podia confiar? O que realmente estava acontecendo? A única certeza que sobrava naquele momento era que a verdade estava prestes a ser revelada de uma forma que ninguém poderia imaginar. E a esperança, que uma vez parecia tão próxima, agora parecia uma miragem em meio à fumaça e ao caos. Luísa ficou paralisada. O pânico a envolvia enquanto os homens armados se aproximavam, seus olhares frios como aço. Rodrigo, ao seu lado, puxou-a com força, tentando encontrar uma saída. "Vamos, Luísa!" ele gritou, a dor em seu braço ainda visível. Mas a urgência o tornava mais determinado. "Rodrigo, o que vamos fazer?" O medo se aglomerava em sua garganta, quase sufocando-a. O ambiente ficava cada vez mais caótico. A fumaça densa preenchia, como um manto escuro cobrindo tudo. E o olhar de Ana, sua amiga, agora parecia mais ameaçador do que nunca. "Você não vai a lugar algum!" Um dos homens armados gritou, avançando com uma expressão maliciosa. Luísa sentiu um frio na espinha. A situação era desesperadora e as opções estavam se esgotando. De repente, uma explosão ecoou pelo corredor. Uma parede próxima desabou em uma nuvem de poeira. O som foi ensurdecedor e tudo ficou escuro por um momento. Luísa se lançou para a frente, agarrando Rodrigo. "Vamos!" gritou. Sua voz quase perdida no caos. Eles correram, mas o caminho estava cheio de escombros. Então a figura encapuzada de Ana apareceu em meio à confusão,
a fumaça realçando seu sorriso insano. Você realmente achou que podia escapar, Luísa? Ela disse, a voz cheia de desprezo. Rodrigo, ferido, não hesitou. Não se atreva a encostar nela, ele gritou, sua voz ecoando pelo corredor. Luísa olhou para Rodrigo, buscando alguma esperança. E então ouviu um barulho que parecia distante, mas se aproximava rapidamente. Era um motor roncando, e em um instante uma van apareceu, cortando a fumaça. As portas se abriram e uma figura familiar saltou para fora. Pai! Luísa exclamou, o alívio se misturando com confusão. Mas então, uma expressão terrível se fixou no rosto do pai dela e tudo mudou. Luísa, saia! É uma armadilha! Ele gritou, imediatamente tentando puxá-la para longe. Mas era tarde demais. Ana sorriu triunfantemente. Surpresa, papai! Você não me disse que Luísa estava aqui. Agora isso vai ser interessante. Olhou entre seu pai e Ana, a confusão se transformando em horror. O que você sabe sobre essa armadilha, pai? O medo a fazia tremer. O que está acontecendo? Luísa, a verdade é que você nunca deveria ter vindo. A operação Crescente não envolve apenas dinheiro e poder. É a sua vida. Você faz parte disso. O pai disse, a voz tensa, enquanto as luzes do corredor piscavam. Ana riu. É verdade, Luísa. Você é a chave. O que seu pai nunca revelou é que você é a herdeira de um império que nem sabe que existe. Você não é uma simples secretária. Seu passado é muito mais sombrio. As palavras de Ana eram como ganchos em seu coração. Luísa olhou para o pai, desesperada por respostas. O que você está escondendo de mim? O que isso significa? Eu sou parte do quê? É mais complicado do que você imagina, ele disse, o olhar angustiado. A sua vida, como você conhece, é uma farsa. Eu tinha que te proteger. Mas antes que Luísa pudesse responder, a van atrás deles começou a disparar tiros, e um deles atingiu o braço do pai. Ele caiu, uma expressão de dor e choque cruzando seu rosto. Não! Luísa gritou. O desespero está dominando. Agora a verdade vem à tona, Ana disse, a risada se transformando em um riso maníaco. Você faria qualquer coisa para protegê-lo, Luísa. Mas e quanto à verdade sobre você? Luísa estava paralisada. O que, Ana? Estava insinuando. O que a alteração crescente realmente significava? Enquanto o caos se instalava e a fumaça começava a se dissipar, a urgência do momento agora estava preenchida com revelações que a devastariam. O pai, ferido, ajustou seu olhar. Luísa, você precisa entender. Há muito mais em jogo do que você imagina. Esta não é apenas uma disputa pelo poder. É sobre quem você realmente é. Conforme a realidade começava a se desdobrar, Luísa sentiu o chão sob seus pés tremer. O que ela realmente era? E a conexão entre ela, Rodrigo e Carlos. O tempo estava se esgotando e as respostas estavam mais próximas, mas cada revelação parecia cortar mais fundo. E no meio da dor e confusão, o que ela faria a seguir? A escolha estava em suas mãos, mas a verdade poderia ser sua maior inimiga. Luísa ficou paralisada. O pânico a envolvia, enquanto os homens armados se aproximavam,
seus olhares frios como aço. Rodrigo, ao seu lado, puxou-a com força, tentando encontrar uma saída. Vamos, Luísa! Ele gritou, a dor em seu braço ainda visível, mas a urgência o tornava mais determinado. Rodrigo, o que vamos fazer? O medo se aglomerava em sua garganta, quase sufocando-a. O ambiente ficava cada vez mais caótico. A fumaça densa a preenchia, como um manto escuro cobrindo tudo. E o olhar de Ana, sua amiga, agora parecia mais ameaçador do que nunca. Você não vai a lugar algum, um dos homens armados gritou, avançando. Com uma expressão maliciosa, Luísa sentiu um frio na espinha. A situação era desesperadora e as opções estavam se esgotando. De repente, uma explosão ecoou pelo corredor. Uma parede próxima desabou em uma nuvem de poeira. O som foi ensurdecedor e tudo ficou escuro por um momento. Luísa se lançou para a frente, agarrando Rodrigo. Vamos! Gritou, sua voz quase perdida no caos. Eles correram, mas o caminho estava cheio de escombros. Então, a figura encapuzada de Ana apareceu em meio à confusão, a fumaça realçando seu sorriso insano. Você realmente achou que podia escapar, Luísa? Ela disse, a voz cheia de desprezo. Rodrigo, ferido, não hesitou. Não se atreva a encostar nela, ele gritou, sua voz ecoando pelo corredor. Luísa olhou para Rodrigo, buscando alguma esperança. E então ouviu um barulho que parecia distante, mas se aproximava rapidamente. Era um motor roncando, e em um instante uma van apareceu, cortando a fumaça. As portas se abriram e uma figura familiar saltou para fora. Pai! Luísa exclamou, o alívio se misturando com confusão. Mas então, uma expressão terrível se fixou no rosto do pai dela, e tudo mudou. Luísa, saia! É uma armadilha! Ele gritou, imediatamente tentando puxá-la para longe. Mas era tarde demais. Ana sorriu triunfantemente. Surpresa, papai! Você não me disse que Luísa estava aqui. Agora isso vai ser interessante. Luísa olhou entre seu pai e Ana. A fazia tremer. O que está acontecendo? Luísa, a verdade é que você nunca deveria ter vindo. A operação Crescente não envolve apenas dinheiro e poder. É a sua vida. Você faz parte disso. O pai disse, a voz tensa, enquanto as luzes do corredor piscavam. Ana riu. É verdade, Luísa. Você é a chave. O que seu pai nunca revelou é que você é a herdeira de um império que nem sabe que existe. Você não é uma simples secretária. Seu passado é muito mais sombrio. As palavras de Ana eram como ganchos em seu coração. Luísa olhou para o pai, desesperada por respostas. O que você está escondendo de mim? O que isso significa? Eu sou parte do quê? É mais complicado do que você imagina, ele disse, o olhar angustiado. A sua vida, como você conhece, é uma farsa. Eu tinha que te proteger. Mas antes que Luísa pudesse responder, a van atrás deles começou a disparar tiros, e um deles atingiu o braço do pai. Ele caiu, uma expressão de dor e choque cruzando seu rosto. Não! Luísa gritou, o desespero a dominando. Agora a verdade vem à tona, Ana disse, a risada se transformando em um riso maníaco. Você faria qualquer
qualquer coisa para protegê-lo, Luísa. Mas e quanto à verdade sobre você? Luísa estava paralisada. O que Ana estava insinuando? O que a operação crescente realmente significava? Enquanto o caos se instalava e a fumaça começava a se dissipar, a urgência do momento agora estava preenchida com revelações que a devastariam. O pai, ferido, ajustou seu olhar. Luísa, você precisa entender. Há muito mais em jogo do que você imagina. Esta não é apenas uma disputa pelo poder. É sobre quem você realmente é. Conforme a realidade começava a se desdobrar, Luísa sentiu o chão sob seus pés tremer. O que ela realmente era? E a conexão entre ela, Rodrigo e Carlos? O tempo estava se esgotando e as respostas estavam mais próximas, mas cada revelação parecia cortar mais fundo. A última coisa que Luísa viu foi uma sombra se movendo tão próximo que fez com que o ar ao redor vibrasse. Luísa virou-se, horrorizada, enquanto o corpo de Ana despencava no chão e o rosto de Rodrigo se transformava em um misto de surpresa e desespero. Nada fazia sentido. As peças do quebra-cabeça estavam se espalhando. Não era a única espiã. Uma segunda figura emergiu das sombras, desencapuzada, revelando-se como uma mulher que Luísa reconhecia, a irmã desaparecida de Rodrigo. E a revelação que escapuliu de seus lábios foi um soco no estômago de todos. Vocês não entendem? A operação crescente é uma fachada. O verdadeiro objetivo é eliminar todos que sabem da verdade. E Luísa, você está no centro. O chão parecia ruir sob os pés dela. Todas as relações, todas as memórias, agora se transformavam em uma teia de intriga sem fim. Luísa ficou sem palavras, o coração acelerado, enquanto a realidade da sua identidade começava a se desmoronar, revelando mais segredos do que ela poderia suportar. E com o corpo de Ana caindo, uma nova batalha estava prestes a começar. E quem seriam os verdadeiros aliados e os inimigos? A única certeza era que nada estava resolvido. E o verdadeiro jogo apenas começava. Luísa ficou paralisada. O corpo de Ana caindo no chão. E tudo o que antes fazia sentido agora estava em frangalhos. A presença do pai e Rodrigo, misturada com a revelação daquela noite, estava se transformando. O pensamento se repetia como um eco sem resposta. Mas antes que pudesse processar a cena, um novo som surgiu ao fundo. Um grito agudo que cortou a tensão no ar. Luísa! A voz era de Carlos e ele estava emergindo das sombras, pálido, ofegante e com um olhar quique que parecia mais desesperado que malicioso. O que você fez? Você não pode deixá-la morrer. Ele olhou para o corpo de Ana, uma expressão que parecia uma mistura de dor e culpa. Carlos, você a conhece? O que está acontecendo a ti? Luísa não conseguia desviar o olhar do corpo no chão. O sangue começando a se espalhar. O pânico estático transformava-se em um espaço. Todos somos parte de algo muito maior, muito mais profundo do que você imagina. Esta operação crescente, ela nunca foi apenas um jogo de poder.
Ela envolve vidas. E você? Você é o centro disso tudo. O que eu não contei? Carlos hesitou. Sua voz tremia. É que Ana não era só uma espiã. Ela tem um papel mais importante. Ela é sua irmã. O coração de Luísa quase parou. O quê? Como assim? Minha irmã? O que Carlos estava dizendo parecia uma loucura, mas o desespero nos olhos dele a fazia pensar que havia alguma verdade ali. A conexão entre elas, ela não poderia ser real. Rodrigo, ainda ferido, estava tentando se levantar. Não acredite. Meli, Luísa! Ana sempre foi uma traidora. Carlos só quer usar essa situação a seu favor. Mas a voz dele falhou. A dor em seu braço o fazia parecer frágil, longe do homem que ela precisava que ele fosse naquele momento. Prove, Carlos, Luiz exigiu, o medo se misturando com uma raiva feroz. Prove que você está falando a verdade agora. Carlos respirou fundo, como se o peso da revelação o estivesse esmagando. A operação crescente envolve mais de uma geração. Seu pai se envolveu, assim como o meu. Nossos pais, eles sabiam do que você era capaz. Luísa, eles te prepararam para algo que você nunca quis. E eu fui apenas um peão na luta deles. Nesse instante, um ruído ensurdecedor fez todos se virarem. O chão vibrou com um impacto colossal. Era uma equipe de policiais derrubando a porta, armados e prontos para prender aqueles que estavam envolvidos ali. Polícia! Todos ao chão! As vozes gritavam e a confusão se transformou em uma corrida. Rodrigo puxou Luísa, ambos prontos para escapar, mas o olhar dela encontrou o pai. Mão ensanguentada, ele estava em pé, ainda lutando contra a dor. Luísa, vai, enquanto eu puder distraí-los. Você precisa sair, ele gritou, sua determinação impregnando o ar. Não, pai, eu não posso deixá-lo aqui, gritou Luísa, sentindo seu coração se despedaçar. Mas enquanto ela hesitava, algo no olhar dele a paralisava. Há segredos que você ainda não conhece. Eu sempre estarei aqui para proteger você, mesmo que isso signifique. Antes que ele pudesse terminar, a figura de Ana começou a se contorcer, como se a vida estivesse escapando dela. Carlos se apressou para a frente. Não, não, não! Isso não pode acontecer! A cena à sua frente se desenrolava como um pesadelo em câmera lenta. Então, do nada, uma luz piscou violentamente. Uma explosão de fumaça envolveu a sala, seguida por um grito vermelho. O mundo à sua volta parecia girar, enquanto a adrenalina a pressionava. A verdade estava perto, mas agora a única coisa clara era que estavam em perigo mortal, e a conexão entre eles se tornava cada vez mais confusa. Luísa se lançou em direção à porta, puxando Rodrigo com todas as suas forças, mas uma parte dela gritou para voltar. O que aconteceria se tudo que havia acreditado fosse uma mentira? E a revelação de que Ana poderia ser sua irmã? O que isso significava para sua vida? Vá! Era tudo o que ela podia fazer quando a fumaça começou a engolir tudo ao redor. E enquanto os gritos tornavam-se ecoantes, a única certeza que tinha era de que as portas do inferno tinham se aberto. E a verdade estava prestes a ser revelada. Não importava o custo.
Luísa olhou para o corpo de Ana caindo, o rosto marcado por terror e confusão. O barulho da porta se abrindo ecoou em seu cérebro, mas o que realmente importava era o que viu naquelas frações de segundo. O olhar de Rodrigo, seu pai. O desespero tomou conta dela. Não, não pode ser! Mas o tempo não parava para suas súplicas. Carlos, o semblante sombrio, avançou. Todas as vidas em jogo. Isso é maior do que você pode imaginar. O pânico se espalhava, e Luísa não sabia se devia acreditar nele. E então, uma voz cortou a fumaça. Por favor, não! O que você está fazendo? Era o pai de Luísa, tentando se levantar, mas o seu corpo tremia. Você precisa saber a verdade, Luísa. Temos que sair agora! A urgência na voz dele deixava claro que não havia tempo a perder. Rodrigo, com o braço ferido, estava prestes a avançar para proteger Luísa. Não deixarei que ele faça mal a você. Havia uma batalha ali, não apenas física, mas dentro do coração de Luísa. Todos tinham seus segredos, suas histórias entrelaçadas. A verdade estava ali, borrada no meio da adrenalina e da confusão. Luísa, eles não podem te pegar. O olhar que seu pai lançou para ela fazia seu coração disparar. Isso tudo era uma armadilha. E Ana era apenas a ponta do iceberg. Fomos enganados, e então algo disparou em sua mente como um foguete. Carlos, o que você quer? O que sabe sobre minha mãe? O que ele tinha a dizer? Não poderia esperar. Ele hesitou, os olhos se movendo nervosamente. Sua mãe, ela não estava apenas em perigo, Luísa. Ela tinha um papel importante que nunca foi revelado. E a operação crescente não é apenas sobre dinheiro. O som de passos pesados ecoava nas sombras. O tempo estava se esgotando e a verdade parecia tão próxima e tão distante ao mesmo tempo. Rodrigo estava à beira de desmoronar, mas ele não desistiu. Precisamos sair! Eles estão chegando! Ele puxou Luísa, seus olhos fixos nos dela. Havia uma determinação ali que ela nunca havia visto. Vamos, por favor, temos que confiar um no outro. Juntos podemos enfrentar isso. As palavras estavam carregadas de coragem. E ela sentiu isso, uma onda de alívio, mesmo no meio do caos. Mas no momento em que estavam prestes a seguir, um flash cortou a escuridão. Não se mova! Um policial apareceu, mão na arma, comandos ecoando pelo ar. Por favor, todos parem! Estamos cercados! Luísa olhou para Rodrigo, depois para seu pai. O que deveriam fazer? E naquele instante, um grito ecoou. O corpo de Ana começava a se contorcer. A cena se tornava sombria. Mas algo no olhar de Carlos a fez hesitar. Você não precisa ser parte disso, Luísa. Sua vida não precisa ser ligada ao passado obscuro deles. Engando remorso em sua voz. Confie em mim. Só dessa vez. A tensão aumentava. A operação, o passado, todas as peças do tempo. Preciso entender. O que ainda não me contaram? Rodrigo assegurou. Não, não podemos ficar aqui. A voz dele exalava firmeza. Não, Luísa, faça o que achar certo. O pai gritou, enquanto o barulho da sirene se aproximava, misturando-se ao som de caos. Mas ela sentia um peso na consciência. E no último instante, no olho do furacão, Luísa decidiu. Não vou deixá-los vencer.
Com o coração na boca, ela tomou uma escolha sem olhar para trás. O que aconteceu a seguir foi um emaranhado de correria, gritos e uma nova determinação. Enquanto as portas se fechavam, o mundo exterior parecia ecoar, um grito de liberdade e dúvida. Mas o que Luísa nunca poderia imaginar era que essa luta estava apenas começando. O destino a aguardava e a verdadeira história estava prestes a ser desvelada, como um livro nunca escrito. Então, enquanto a poeira assentava e a verdade parecia mais clara do que nunca, você também pode fazer parte dessa história. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar essa jornada incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque sua voz é essencial. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs sabem como apoiar o canal.